passa para as datas. Começou. Presidente. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, né? Meu nome, vocês sabem, eu sou a Rosângela, né? Estou como vice-presidente interina do CMDCA até um novo pleito para a nova eleição, né? Estamos aqui com todos as pessoas que vêm aqui para poder fazer as suas provativas dentro do CMDCA, né? Nossos titulares e suplentes, faltando algumas pessoas, né? Sim. Porque tudo em processo, a gente sabe que é tudo uma forma de começo. E nós já tivemos uma das reuniões presentes, vocês não estavam, porque foi tudo após a eleição, né? Então só ficou eu, Alice e o Paulo, e a gente começou como estudar a CMDCA para a gente poder ter umas novas normativas. Todos estão com pautas, já viram as pautas? Sim. Tá, nós vamos ler as pautas aqui, depois a gente já começa a dar o início, tá bom? Alice, você quer falar das pautas, por favor? Então, lembrando que a gente solicitou, né? Solicitamos essa reunião extraordinária com urgência, porque o primeiro assunto em pauta hoje é a criação de comissão eleitoral encarregada de organizar o processo de escolha dos representantes da sociedade civil para constituir o colegiado do CMDCA de Mongaguá de 2025 a 2029. Nós estamos com o cronograma um pouquinho atrasado, mas solicitamos com urgência por conta disso, tá? Então, a primeira pauta é essa. A segunda, para essa ordinária, seria a análise para a certificação da OSC-TIAJU. E a terceira e última hoje, capacitação para os conselheiros tutelares. Então, vamos lá. Vamos ver a criação de comissão eleitoral encarregada de organizar o processo. A gente precisa criar uma comissão, né, para fazer isso, que agora é em julho, em outubro, né, que vai ser setembro para outubro, acho que é setembro, que a outra foi em outubro, né, e nós precisamos de uma comissão para poder criar esse pleito eleitoral, e eu acredito que tem que ser também bem minucioso agora, porque até por causa do Ministério Público, né, e eu estava estudando alguns processos aqui, que as entidades, com a documentação do conselho também, né? Que seja também bem elaborada para chegar, para não ter nenhum problema, para a OSC não poder ter suas emendas, ter suas normalidades que o CMDCA pode instituir. Então, assim, eu também, numa dessas, eu pedi para colocar adolescentes, tipo a ITEC, o pessoal da ITEC, porque, como diz, né? CMDCA não pode ter só nós, mas tem que ter um adolescente para saber também o que eles propõem também, né? Porque nós temos até o Conselho da Juventude, mas assim, não chega até o CMDCA. E eu achei isso daí bem importante para a gente poder colocar também na comissão. E eu não sei se está todos aqui de representantes, mas a gente precisa criar essa comissão, tá? As ideias ser formadas, ter o processo de escolha de nomeação. Eu tenho aqui uma cartilinha que é muito bom, que eu estudei. Vou ampliá-la para todo mundo, tá? Para saber mais. Agora, o mandato da gente foi de 2023 ao 2025, isso, né? Foi 2025, Samara e as meninas mulheres. Tivemos o processo também de Conselho Tutelar, também, que foi o ano passado, também que na próxima nomeação vai ter. Agora é como. Não é sociedade civil, vai ser governo. Vai ser o governo que vai ter que elaborar todo um processo, tá? Então a gente precisa fazer essa criação. Então, a gente precisa criar essa comissão, porque definir os conselheiros que vão cuidar do cronograma, dos locais, de como que vai ser essa divulgação. Organização de modo geral, né? Organização de modo geral. Por quê? Definida a comissão hoje, a gente já envia e aí já faz a resolução para convocar. A convocação, né? Para o pleito, né? Que tem que ficar 30 dias disponíveis para a gente ter a próxima eleição. Que eu estava vendo que mais ou menos vai ser no dia 18 de
setembro, mais ou menos isso, né? Aí depois a gente vê direitinho. E aí, independente de quórum ou não, em primeira chamada seriam todos os conselheiros, mas em segunda chamada após 15 minutos são os conselheiros que estão presentes, né? Alguém gostaria de estar participando dessa comissão do CMDCA, pai? Vocês são visitantes da Tia Ju, Comissão especial, não é especial agora. Se é visitantes, né, da Tia Ju, ainda não está ainda pelo CMDCA, né? Tem que ser só os que estão já no conselho. Boa vontade não tenho. A gente não tem nada, Renata, vamos. Mas a gente lê, Na verdade, a Rosa me deixou de secretária, ela falou, vai. Não, eu já editei a minuta da comissão e da... Aí só falta a gente montar realmente o cronograma, a indicação dos nomes para a gente montar a resolução. Ó, já está mais ou menos pronto. Eu até assim proponho também, antes de a gente ter esse chamamento da OSC, chamar a OSC como sociedade civil, numa Câmara Municipal, explicar o que é o Conselho, o que é o CMDCA, para que eles possam estar entrando e para vendo. Porque tem muitas OSCs que chegam aqui, eu quero fazer acontecer, quero isso, e quer certificado. Não é assim, preciso ter tudo um cronograma, ter uma documentação, ter tudo um esclarecimento junto com o CMDCA, porque sem o nosso certificado, eles não podem ter emenda, não podem ter nada, né? Então, precisa ter uma orientação e até para falar sobre as explicações do Conselho. A gente podia fazer Seria fazer uma convocação, eu levo até os convites para as OSCs. Na Câmara. Muito importante para todos, né? Existem muitas pessoas Eu, como poder legislativo, eu trabalho na Câmara. Eu posso fazer parte? Isso. É porque é assim, só, não por causa dos... Só os conselhos municipais que estão instituídos dentro do CMDCA. As entidades e as OSC que podem. Mas o senhor pode nos ajudar, nos orientar. Mas sociedade civil ele pode participar, não pode? Como uma ajuda. Porque só poderia mesmo entrar dentro da comissão através das pessoas que têm uma documentação Mas maior. a gente conversa. Mas o senhor... As secretarias que têm cadeira, se você estiver dentro de uma delas ou tiver uma indicação, pode sim, sem problema nenhum. A gente pode indicar várias e fazer dentro do município, Isso. né? Claro. E convidar, encher um pouquinho aquela Câmara e falar o que é o Conselho. Para que serve, para que veio, Como o Conselho funciona, tutelar, conhecimento. como funciona. É muito importante. Ô, Rosa, porque eu estava pensando assim, você falou isso, é extremamente importante. A assistência, a gente faz um acolhimento coletivo Sim. antes do usuário adentrar. Isso. Então a gente explica tudo. Exatamente. Então, seria mais ou menos isso, mas de uma forma um pouco mais oficial na Câmara, que seria legal Sim. convocar todos eles. Seria ótimo, tá? Porque faríamos um convite bem bonitinho, bem Isso. expresso, muito Apresentação. transparente, uma apresentação, tipo até um vídeo para entender o CMDCA. Seria muito importante. Numa audiência pública, uma apresentação formal Formal. do CMDCA para as OSCs. Eu acho que seria legal para quem tiver interesse também em Mas isso conhecer, né? teve alteração no caso do processo, né? Que no caso antes somente as OSCs podiam se candidatar. Teve alteração. Então eu acho que não só as OSCs, né? Eu acho que A quem tiver interesse. A quem tiver e também interesse. eu penso que seria interessante procurar as secretarias e ver, vamos supor, a Secretaria da Educação, por exemplo, está tendo a Escola da Família. Então eles reúnem os pais. Então ter esse momento para o quê? Até aproveitar a oportunidade para Com falar. certeza. E já levar os A secretaria, exatamente, vamos supor, a cultura vai fazer uma reunião com os pais, naquele inteirinho, né, nesse meio tempo. Vai ter uma reunião com os pais, com os responsáveis, aproveitar essa oportunidade. Olha, a gente está no processo de escolha, né, do CMDCA, funciona desse jeito. Quem tiver interesse, procura. Então, assim, entrelaçar com as secretarias, já começar a conversar com as secretarias, porque vai ser aberto, não é isso? Não só para as OSCs, mas também a população. Da população civil. Então, com os Porque- critérios, lógico, que tem que ter, Uhum. mas eu acho que tem que ser importante essa divulgação, sim, dentro das secretarias. Mas Parceria. essa provocação também com
a Casa Legislativa faz muito interessante. Faz muito interessante. Né? Porque Exato. é uma forma também de unir os trabalhos, não só do Executivo, agora nessa representação, né, governo, sociedade civil, mas também a Casa Legislativa, considerando que algumas políticas públicas, até para a efetivação delas, elas precisam passar ali, né, em audiência. Sim. Então, por que não trazê-los para dentro deste centro de responsabilidade, até para que essa efetivação seja feita mais rápida, mais célere, né? Sim. Sabe onde eu participei dos conselhos da cidade vizinha? Você sabe onde nós fazíamos as nossas posses? Dentro do gabinete do prefeito. Pois é. Porque a gente tentava trazer a gestão municipal mais perto dos conselhos. E eu acho justo. Eu sempre quis fazer isso. É uma unidade orgânica, né? Cada um tem a sua atuação, mas um sem o outro não tem como Mas é a funcionar. representatividade, né? Se você falar, olha, a prefeita sabe. Exato. Tudo, né? O que acontece? Isso é muito importante que você falou, Alice. Eu acho que a prefeita, ela tem que entender que existe, né? Muitas vezes, eu já estou aqui há muitos anos, e muitas vezes deixava isso de lado. Então, muitas pessoas se ligavam, o que quer dizer o conselho? Para que serve o conselho? O que está fazendo o conselho? A gente sabia, mas as pessoas de fora não sabiam, né? Então, a gente passou gatinhando, e agora o poder público já está entendendo o que é um conselho dentro da cidade. O órgão fiscalizador de tudo, né? Então, a gente precisa ter essa ciência necessária, tanto para a sociedade civil como para o poder público. Exatamente. Exatamente. Então que horas a gente pode começar essa votação dessa comissão eleitoral já? Podemos. Depois a gente resolve. Misericórdia, vai. Podemos. Renato, tem esse candidato? Eu e Paulo já falamos que vamos. Eu posso. Pode. Pode. Eu gostaria de entrar nesse A processo. Renata, Dona Rosa. Mônica, gente, nós não fizemos nem apresentação, nossa, que presidente é esse? Alguém da Conselho Tutelar gostaria de estar? Participando da comissão, Juliana. Mas eu, sinceramente, não poderia me comprometer e um belo dia dizer, naquele dia importante, que eu não vou poder estar presente. Sim. Então eu peço desculpas, tá? Realmente, por não poder fazer parte. Mas a gente deixa. O William vai para o conselho, né? Conselho tutelar no grupo. Mas vocês vão fazer. Isso. Sim, vai estar tudo ciente. Melhor. É um convite para participar ativamente da. Bora, Samara. Da comissão? Samara. Isso. Aí, muito bem, Samarina. Samara. Você com calma, tempo, meu Deus. Arruma, A gente arruma. eu tô pedindo pra Deus aumentar as 24 horas, só que tá diminuindo, né? Fernanda falou que ela vai participar no que puder, não oficialmente, porque ela tá de férias. Ela tá linda de férias. Mas ela não vai poder? Ela vai poder. Não, porque ela vai estar no período de férias dela, né? Então é isso, Rosa. É. Então, Rosa, Eu, Paulo, eu, Alice, Renata, Samara. Ok? comissão especial da especial do pleito eleitoral 2025-2029. Eu vou acompanhar o grupo sempre quando. Isso. Sempre vai estar presente. E vale a pena as opiniões também, tá? Fica aberta as opiniões, se tiver alguma coisa, alguma ideia que a gente possa incluir. E a ação Sem da problema. comissão vai começar quando? Já. Após aqui, a gente já vai sentar e Vai começar tentar já a definir o definir os cronograma. cronogramas. Porque a gente precisa definir o cronograma. Definir o Porque cronograma, a gente não pode deixar Não, perfeito. passar. Então a gente já deixa tudo em ordem, já fazemos com mais organização, para quando chegar no dia já está tudo aqui. Certo? Tá aprovado? Bom, antes de a gente também fazer outra foto, eu esqueci de fazer uma apresentação, né? 3. Eu fui falando e não fizemos a apresentação. Bom, eu já falei meu nome, né? Sou a vice-interina aqui do CMDCA e passo para vocês aqui a apresentação para a gente estar se conhecendo melhor. Eu sou Paulo Machado, do CRES, eu já conheço as meninas, né? A Renata estou conhecendo agora, os demais também, acho que já conheci vocês também. A Mônica estou conhecendo agora também. O Espaço Te Ajuda. Espaço Te Ajuda. Eu sou a Alice,
Ex-CREAS, atual CRAS Vila Atlântica. São Paula. Paula. Eu sou a Renata, eu sou coordenadora da equipe de saúde da Parmongaguá. Eu sou Manuel, chefe de gabinete do vereador Dr. Vitório. Sou Tatiana, conselheira tutelar, fiquei em primeiro lugar na suplência e estou cobrindo férias dos coleguinhas que já está acabando, já estou com o coração na volta. Sou Samara, atualmente estou como coordenadora do Conselho Tutelar, no segundo mandato. E eu sou a Juliana, também segundo mandato. E é isso. Bom. Bom, gente, nós estamos todos apresentados, já fizemos a escolha para a comissão, né, da representatividade. E temos vamos para a segunda pauta? Segunda pauta é a análise para a certificação da OSC da Tia Ju. Bom, vamos lá com essa OSC, né, porque a gente precisa dar um esclarecimento, né. Quero deixar bem claro aqui que devido aos pleitos eleitorais que tivemos, foram vários presidentes do CMDC aqui que analisou. O último foi o Ronaldo, né? Que já estava com análise com a OSC da Tia Juju. E quando eu estava com ele no momento, estava aparecendo alguns documentos que faltavam para poder dar o certificado e para poder dar a complementação. Isso. Nós analisamos a documentação da OSC na quinta-feira passada, né, Foi Paulo? quinta-feira. Dia 31. E até aquele presente momento estava tudo certo, né, Paulo? Porém, Sim. a gente teve, Mônica, uma alteração que o Paulo vai te falar aqui, que apresentaram uma nova documentação. E o que está precisando agora, Paulo? O alvará de funcionamento, né? Estava como o número do espaço físico então. incorreto, né? Tem que alterar. Sobre o alvará, porque não tem nenhum contador específico para fazer essa troca na Receita. A gente não conseguiu. O cartório não faz, né? Não fez e nós não achamos um contador específico na cidade, que seria o mais rápido para fazer essa alteração. Sim. Então, nós entramos com o processo. Então, ele está aqui, Tá aqui. Uhum. né? E aí, como todo processo, É isso. digital demora. Essa Então, demora. assim que sair a alteração na Receita, a gente já entra com o pedido de alteração do alvará, que é a da numeração, né? Que aí Sim. o contrato de aluguel, que acho que está aí também, que está faltando. Que aí tem aqui esse até 2027, né? Vocês ainda permanecem na Santa Cecília? 560? 560 não, é 592. 592, que era o É, que pedido. foi Certo. toda a alteração do nosso estatuto, foi para alteração da numeração, né? 560 ainda fica lá na nossa secretaria, mas o espaço mesmo fica 592. É, isso mesmo. É, porque o alvará de funcionamento está com o número incorreto. Sim. A gente Gente, depende Aí da tem essa- Deixa eu CNPJ, não tem perguntar. como mesmo. A Juliana tá perguntando. Deixa eu perguntar. Pergunta. Pelo amor de Deus. Isso é um ponto tão importante que faz atrasar todo o andamento. Porque assim, já foi feita uma documentação, Tudo aí. estava tudo certo. Mudou-se o ano, pediu para refazer toda a documentação de novo só por causa do ano. Então, assim, o que eu penso? Então o que eu penso? Já se arrastaram 8 meses, né? E por causa de algo que eles estão tentando eles estão tentando resolver. Que não é. Nosso Não é- estatuto ele venceu agora em julho e aí nós refizemos Então, o diretoria. que eu quero entender com esse processo que eles estão apresentando da alteração, não seria o suficiente para poder dar e deixar em aberto um exemplo com prazo para eles poderem entregar essa documentação correta? Porque assim, só falta realmente vir eu penso da Receita Federal, é só isso. Porque a gente já entrou nesse processo. Porque não tem contador
Mas é difícil, né? Especializado. Não, eu tô falando porque é uma angústia. A gente está acompanhando o processo, Sim. né? Na verdade, Desde na verdade, eu até da primeira gostaria de tentativa. fazer um adendo, né? A gente está falando aqui do chamamento, inclusive, de outras OSCs e de OSCs que vão surgir, né, com essa iniciativa de fazer a divulgação. E aí vai ser sempre assim? Não, Quer dizer, então, pessoas com boa vontade de trabalhar, É. né? Que vão correr sem uma assistência jurídica, que esse é o ponto, uma falta de assistência A falta jurídica no desse mínimo. contador específico E não vai acontecer nunca. é uma cidade Então, pequena. custo Então, no assim, sentido o processo de digital já poder ter está acesso. gente, em andamento. deixa eu falar só uma coisa a vocês. Do contrato de aluguel. Eu acompanho esse processo, já vai fazer 2 anos. Sim. Nós também. Tá? 2 anos com a tia Ju, desde a presidenta Márcia Valéria, tá? E ela fez todo o processo de documentação que faltava, inclusive na época, eu não sei se a tia Ju tinha mudado para um outro local, né? Que teve que refazer todo o Sim, endereço, passa da numeração. toda a numeração, algumas atividades. O ano passado que teve antes do Ronaldo, foi a Maísa, tá? A Maísa deixou um processo da tia Ju maravilhoso, tudo pronto. Isso. Devido a uma alteração desse número, por causa de um número, teve que fazer uma nova articulação, como está sendo agora, tá? Acontece isso, porque eu tenho uma OSC também, e essa OSC, por causa de uma numeração, tem que estar em Brasília para trazer para cá, para a gente poder vir pelo cartório. Então, assim, não é o CMDCA que está apurando, devido, porque senão ela vai querer algumas emendas lá na frente e não vai poder, devido a uma alteração. Então, assim, a minha pergunta é, a tia Ju já está alterando essa numeração durante o cartório? No cartório não faz. Não, no cartório não faz. Nós fizemos nosso estatuto, que o estatuto ele venceu em junho, então assim, para não ter as cartas de vacância, tudo, para fazer toda a alteração antes, nós esperamos vencer. Uhum. E aí fizemos tudo de novo com a nova diretoria, a partir do vencimento. Aí o cartório não faz alteração de numeração. Ainda não faz, foi o que nós ficamos sabendo. Ainda não faz. Uhum. Deveria fazer, porque a gente é uma cidade pequena, não tem nada, né? Então, nós entramos com um processo na Receita para alteração. Sim. Só que aí tem que esperar. O advogado, doutor Oswaldo, ele já atende esse tipo de alteração. Ele tem essa alteração, a gente pode já dar esse som, entendeu? Porque a gente não pode assinar nada, se ainda não tiver ainda pela lei, senão o Ministério Público pode até embargar alguma coisa. Na realidade, a observação negativa quanto à avaliação. Não teve. Eu sei que Não está teve. correndo tudo. Tá tudo certinho, só falta É que na isso. realidade vocês viram, né? A gente tem uma resolução nova, né? Sim. A resolução do CMDCA 2 de 2025, e nela tem toda a documentação para inscrição do CMDCA. Sim. E a gente não tem nem como dar prosseguimento nisso aqui sem toda a documentação. Infelizmente, é lei, né? Então, assim, e aí eu já estava até lendo aqui, que após a documentação ainda tem que ter visita técnica para liberar o credenciamento do CMDCA. Essa visita Então, já assim, foi feita, não tinha? Não, ainda não. Não, mas Não, é foi feita no ano passado. Sim, mas né? após essa nova solicitação tem que ser feita. Porque a gente teve essa alteração, a gente tem um problema do quórum, né? quórum Da também. visita técnica, que a gente tem uma comissão especial também, e a gente vai começar a fazer, né, Rosa? Com certeza. Regularmente. Só que assim, não é a Rosa ou eu ou o Paulo, é a resolução, né? E se dentro dessa resolução não está condizente, gente, eu sei que é horrível. Sei que vocês estão falando que são 2 anos, mas numa dessa, faria uma... Mas eu gostaria de deixar uma pra gente observação. A esse respeito, eu estou dizendo principalmente no sentido de que tudo que a gente está falando aqui diz respeito à possibilidade futura dessa OSC ela ser subsidiada por uma emenda parlamentar, seja como for. Tudo bem.
Mas o que falta, então, não seria uma orientação para que se busque uma assessoria Pois jurídica? é isso que a gente está Porque assim, buscando. gente, desculpa, esse espaço-tempo em que a pessoa ela tem um bom coração para fazer a coisa 10 anos de acontecer, trabalho. mas está atrelada 10 à anos. questão de documentos, da É burocrática. uma Se vocês Muito conhecerem algum detalhe, né? contador especializado, a gente encontra. uma orientação jurídica. Exatamente, Não, sim, é minimamente uma coisa assim, que hoje não é um luxo você ter, né, uma assessoria jurídica que possa te assistir e dizer, olha, falta esse documento, inclusive você tem que correr porque esses prazos estão se esgotando. Porque cada prazo que se esgota, pelo que você nota, hoje eles têm que correr atrás da questão da numeração, mas até que ela saia, outra coisa vai vencer. E é uma bola de neve que não se Então, encerra. mas o que acontece? Exatamente. Nunca Eu tem sempre mais. bati nessa tecla. Eu sempre bati nessa tecla assim pelas OSC, como não comissão, como sociedade civil, tá? Antes que eu não estava nenhuma comissão. Eu batia na tecla assim, antes de a gente analisar qualquer tipo de documento, nós temos que ver vencimentos de todos os documentos, para que não chega na hora, falta um, falta uma coisa, falta outra, e isso acaba o quê? Destabilizando todo um processo, né? Porque às vezes as OSC está precisando de algo no momento e não pode ter devido à sua documentação. Então, assim, agora vamos dizer, nós todos, colegiado, porque eu não falo só eu, falo todos nós, estamos agora num processo, a gente pode ter essas mudanças para que essa documentação das OSC venha em boas condições para que elas não tenham problema com documentação. É por isso que eu propus a gente fazer essa reunião na Câmara Municipal para explicar já para a OSC a respeito disso. Para não acontecer com a Tia Ju. Quando eu e o Paulo fomos indicados, eu fui indicada pela secretaria um pouquinho antes do Paulo, e aí a Rosa chegou e falou assim, a gente precisa analisar a documentação de todas e já começar um trabalho preventivo, que não é deixar vencer para começar a fazer as visitas, já levar a documentação, né, Paulo? Olha, isso e isso, fica atento e tal. Mas, assim, é um trabalho bem recente, então a gente já se compromete, né, Paulo? A partir. Aí eu falo também. Eu e Paulo, o problema é Paulo. Eu falo errado. Eu e Paulo. Porque precisa. Eu trabalhei no CRAS em São Paulo, a gente fazia supervisão técnica de serviço, e isso acontece muito, gente. Porque corre, né? A associação tem várias atividades, tem as pessoas que atendem, então precisa. E assim, após o pleito eleitoral, o compromisso é a gente já sentar para verificar toda a documentação e já correr atrás de uma assessoria jurídica também, precisa, necessita, para a gente poder já estar no campo da proposta. Até para a gente. Até para a gente mesmo. Porque fica cansativo para os dois lados, né? E a população perde, na verdade, a população perde no atendimento, né? Perde uma referência. O que a gente está falando aqui é a maneira técnica de como tem que funcionar, mas o público-alvo ainda continua sendo prejudicado. Fica esperando uma efetivação que parece não acontece. Não somos nós, né? É o Exatamente. público Já ficou dela. parado tanto tempo esses documentos aí. E acaba Nada. perdendo até Nada. as vantagens que tem. E a vinculação que é o mais importante, que é a OSC, ela tem que ter naturalmente com a população, vai se perdendo, porque cada dia que chega alguém lá, um possível usuário, né, daquele atendimento que é ofertado, e ela diz, eu não posso fazer porque eu não tenho certificação. A população, a tendência é ela se distanciar. E aí, quando finalmente as coisas estiverem certas, vai atender quem? A parceria nunca chega também, né? Nunca chega. Mas a gente Não. tem que fazer chegar, Não, né? tem que poder chegar. Mas é moroso demais. Só que Pra assim, 10 anos. não, 10 anos não dá. Não. Alguns meses sim, anos não. Mas o Agora, intuito tanto é. tempo esse documento aí, quer dizer, De agora todos, me parece todos. a explicação que falta. Mas, Não. antes, Está deixa eu tendo só uma perguntar. constante. Eu entendi que está tendo uma constante. A tia Ju, no momento, ela teve um advogado que também estava com ela, antes do doutor Oswaldo, né? No processo, para ver essa documentação. Nós precisamos ver tudo isso também, né? Porque as OSCs, elas têm que ter os seus advogados para saber. Então, por isso também que houve essa demora. Porque vamos dizer que elas, né, fizeram tudo na prática, tudo que mandavam fazer, mas sem uma instrução da OAB. Então, isso precisa A ter. assessoria que eu me refiro não é só em OAB, Exatamente. mas sobretudo a OSC, Sobre que quer que tem. funcionar
e ter essa permanência, né? Mas eu acredito que de agora em diante vai dar tudo certinho, tá? A gente A vai gente fazer... precisa arranjar parceria precisa arranjar jurídica, parceria. for contábil Eu falo também, que se a gente né? tem um Orientação, colegiado, né? que a gente trabalha, isso dá certo. Isso dá certo. Tem uma verba que o prazo seria hoje, mas teria que estar inscrito na casa do conselho. A gente não pode enganar. Não funciona. E temos que ter o certificado, porque tá aí porque o certificado venceu aí, pelo que eu vi, em 2023. Isso? Nem certificado teve. Não teve certificado, né? Já o certificado aqui. Escuta um pouquinho. Ah, não. Já tem um plano de trabalho, a gente te ajuda, já tem um portfólio também. Gente, outra coisa, muito bom os portfólios da OSCE. Isso tem que ter o portfólio. Porque através do portfólio a gente sabe o que realmente as OSCEs estão oferecendo. Porque tem muitas OSCEs que faz 3 folhinhas e já acha que está fazendo muito. Não é. Tem que ter um projeto aí de estudo. Não só o portfólio, mas o plano de ação. O plano de ação, Pedagógico da entidade. Plano político pedagógico. Planos de ação, professores, né, os materiais, a divulgação. O Uruguai pega muito nesse aspecto. Exatamente, porque a divulgação das OSCs, o como trabalha, porque, né, não ter, porque, desculpa, mas às vezes tem muitas OSCs fantasmas, né, que às vezes fazem ali as coisas e acham que é aleatório, então a gente tem que tomar algum certo de cuidado, porque Ministério Público nunca mais tem municipal está atento nisso. Eu quero uma comissão para saber. Exatamente, tem que ser tudo bem Mas nós temos organizado. que trabalhar em parceria também, não pode ser só cobrar. Sim, exatamente. Exatamente. E aí a gente vai cair no velho problema de pessoas. Né? Porque a gente tem uma comissão técnica de visita. De visita. Rosa, era Rosa. Aí agora é Rosa e Paulo. Não deixamos morrer o CMDCA, tá? A verdade é essa. Essa nova coordenação que veio aí para as entidades que tem que se iniciar, poderia distribuir uma cópia para cada entidade, né? Sim. Para eles já estar a par do que Não, é. mas é isso que a gente vai Eles fazer. pensam que é o CMDCA que está engessando, e não é a normativa. Aí eu já falei para eles, não me mata, a gente tem uma resolução aqui. Resolução. Não, Ailton, a gente acabou de falar que a gente vai realizar uma convocação. Depois da eleição, a gente vai chamar, né, todas as OSCs, quem tiver interesse. Muito provavelmente. Não, antes da eleição. Não, Antes da eleição. Antes da eleição? Antes da eleição. Antes da a gente- eleição. Antes da eleição. Tem interessantes da sociedade civil, o pleito 2025-2029. Então, mas a espera só um pouquinho, Márcia. Deixa eu terminar de falar, meu anjo. Ó, vai ter que chamar esse pessoal para a eleição. Sim. Eu espero que aconteça o que é de fato. Sim. Sociedade civil, voto em sociedade civil. Para isso, para votar, precisa estar regulamentada. Exatamente. Quais são hoje as entidades que estão previamente regulamentadas? Se eu não me falo de memória, 2. Amor e vida. Bolivia e a PAI. Minha vida não. Espera aí, não vou entrar em contexto, deixa eu terminar minha fala. Então, eu acho que a gente vai ter que ter um tempinho, porque tem muitas entidades que talvez tenham a condição de ser registrada ou não. Vai ter um treveiro aí, não vai ter um treveiro aí? Vai ter assim, porque se não tiver previamente documentado, não pode votar. Então, o que Pera acontece? só um pouquinho, não tem nada. E assim, se não tiver regulamento, a não ser que abra precedente fora da normativa, aí não é legal. Então, a chamativa vai ser muito importante. Né? Cada entidade descobrir onde está cada sede, até aquelas fantasminhas mesmo, tem que achar. Tem muitas fantasmas. Tem que achar. É que a questão de arte. A gente sabe muito. A minha Deixa eu chegar na conclusão. Já tem uma empresa contratada para assessorar as entidades? Não, deixa eu chegar na Questão, conclusão, Marcia. espera, Márcia. Não chegamos nesse ponto ainda. Porque senão não terá quórum. O que aconteceu aqui foi surreal. Tem 3 entidades votando, ela votando 3 vezes. Você vai ver aí, o histórico está aí.
Está fora de todo contexto. Isso é um retrocesso, um troço. Tá, então vamos parar com isso, vai acabar isso. Então nós temos que fazer, tem que ter quórum para fazer a devida eleição. Porque senão vai ficar de novo a pai e Já vai. não, a pai e a Bolívia. Questão de ordem, é assim, por isso que nós vamos fazer essa reunião na Câmara, chamando todas as OSCs, entendeu? Para que nós, para que elas venham com a sua documentação, para a gente poder fazer essa a escolha dos representantes, a escolha dos representantes da sociedade civil, tá? O chamamento. Vem as fantasmas, vem as outras, mas vão saber que vão ter que ter documento. Sim. Se não tiver documento, não tem como entrar no Acolhimento coletivo do CMDCA. Eu quero muito fazer parte, eu sou conselheiro lá, mas assim, eu quero ajudar a minha cidade se tiver que vincular. Eu acho que dá para andar, e o CMDCA tem muito mais para evoluir. E eu digo mais ainda, a gente não espera só das OSC fazer um evento, alguma contribuição para o CMDCA. O CMDCA também pode fazer projetos também das OSC. Rosa, me chama, tá? Quando for para ir para a rua, qualquer buraco que tiver aí. Beleza, ai que bom. Vamos buscar esse pessoal aí. Ai, eu tô com um eu tô ficando feliz. Conselho tutelar. Do Conselho Tutelar. Não. Pode me colocar aí, eu vou de a pé, de jegue, de carro, sabe, qualquer coisa, a gente vai lá buscar coisas dessa cidade. Ah, isso aí também é outro também que é terrível também. Isso é importante, é importante. É importante. Divulgação do território, gente. Sim. E eu Ela acho conhece o tem território. Com a sua equipe de mídia também pode dar isso. sim. Regulamentar, inclusive. Todo esse. Deixa eu só terminar só eu também, assim, depois dessa reunião também, eu vou participar do podcast, né? E esse podcast eu vou falar sobre essa inclusão que a gente está com o CMDCA e também estar divulgando para as OSC. Então, tudo que é divulgação que a gente puder ter, melhor para nós, tá? Eu acho que vai gerar bastante para a sociedade civil. Amém. Numeração do CNPJ. Agora você vai Posso gostar. não sair Márcia, você queria falar alguma coisa? Por favor? Complementando o que ele falou, eu preciso saber quando essa empresa ou associação vai ser contratada para ajudar a gente. Ainda não estamos chegando nesse parâmetro, Márcia. Ainda não chegamos ainda. Tem o número do processo. Calma, a gente não chegou ainda nesse parâmetro porque a gente está tudo em uma fusão. Então, assim, estamos em partes. É que você chegou agora, é que você não viu no começo da... Eu gostaria que vocês pedirem o número do processo para que a gente possa acompanhar lá no gabinete a contratação emergencial dessa assessoria. Ah, não, isso daí já é o Cristo que silencia. Se vocês puderem mandar um ofício para lá só para pedir um número para a gente poder acompanhar. Porque pode ser que eles não tenham gerado esse número que a gente já pediu desde fevereiro. Então, Contratação de uma empresa para assessorar as entidades. Então, assim, Prefeitura, né? O que nós deixamos, então, é que a tia Ju já está com esse processo por causa da numeração. Então, eu peço, né, para o doutor Oswaldo, com mais rapidez possível, possa nos ajudar, possa ajudar, para que a gente possa também já estar deixando essa documentação, tá? E que a gente puder fazer aqui durante o CMDCA para a tia Ju, com certeza, tá? É só uma burocracia. Por causa de um número, acaba fazendo todo o processo. Infelizmente, né? Não é porque a gente não está querendo dar. Esse trâmite burocrático, né? Sim. Tudo tem um porém, né? Custo, né? Também e um prazo, né? Bom, então fica assim, né? Então, qualquer coisa é uma demanda, se a gente precisar fazer alguma coisa, se o doutor Oswaldo ver, porque ele está vendo essa numeração, ele realmente vai ter que ver pela Receita Federal aí para só alterar. Documentação é terrível. É? E agora é a capacitação para os conselhos tutelares. Não, deixa elas falar. Então, vamos lá. A Samara tinha me falado, né, há um tempo atrás, sobre
devido a toda essa mudança, acabou a gente não criando essa capacitação, né? Não tivemos ainda tivemos uma reunião para formar essa capacitação. Nós temos aí um plano dentro do Conselho do CMDCA para as normativas para capacitação. Mas eu andei me informando que essa capacitação, eu não sei, vocês podem falar, né? Porque eu já tive até Cruz, você viu, filha? A capacitação, já tive numa capacitação do Conselho Tutelar, feito pelo Conselho, pela Justem, até o suplente de 2024 de 2028, né? Que essa capacitação seria junto com o CMDCA, por causa do Fundeb, que fala. Peraí, deixa eu ver. Concage. Isso. E o promotor falou que só poderia ter essa capacitação se tivesse também com conselhos do CMDCA junto. Na verdade, Rosa, Como que nós poderíamos o Conselho usar? Tutelar ele tem direito de formação continuada. Sim. Né? Formação continuada, isso a qualquer tempo. A observação do doutor se faz, infelizmente, não por um bom motivo de que todos merecem ter acesso, Sim. mas, sobretudo, pela nossa dificuldade, às vezes, de conseguir realizar um trabalho, considerando que o Conselho não executa e ele requisita, e, infelizmente, as nossas maiores problemáticas ainda são quando a gente está falando de requisitar um serviço do equipamento e ele não entende ainda parece que é muito distante saber o que é aquilo que precisa ser feito. Por isso nascem essas dissensões, né, desnecessárias, inclusive. Porque se o Conselho é um órgão fiscalizador e requisitório, ele pode requisitar. Né? Então, quando o doutor ele sugere que os outros órgãos, né, também participem, que os equipamentos participem, para que todos tenham a mesma perspectiva diante daquilo que está sendo apresentado. Sim. O que acontece? Como todo mundo já sabe, não existia esse plano de ação para a utilização do fundo. Certo. Até o ano passado. Sim. Então, todas as vezes que nós, enquanto conselho, precisávamos de participar de uma capacitação, a solicitação era feita pela assistência, que é a pasta que a gente está lotado. Até a gente descobrir aonde a gente está, porque a gente não está mais no social. A gente não está no organograma. Certo. Saiu. Organograma. Legal. A gente não está no organograma, então a gente não sabe, na verdade, nem onde a gente está. Não sei não. Então, esse é um outro assunto. Se a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai terminar a reunião, não vai verdade, não vai dar certo. Mas, ponto. Até se fazer o plano, a gente solicitava essa capacitação para assistência. Nunca tivemos problema até a página 9. Não foi construído um fluxo de como solicitar a capacitação através do CMDCA para utilização para que fosse utilizado do fundo. Foi feito um plano, tudo bonitinho, mas não foi feito o caminho de como solicitar. A gente sabe que tem que passar por reunião, aprovação e tudo mais. Só vale considerar, desculpa, nós sempre estamos no segundo plano aguardando alguém se organizar com alguma coisa. Certo. O ponto é que aqui nós não tínhamos o quórum. Então, nunca se discutiu nada efetivamente porque nunca tinha quórum. Então, espera o conselho. Né? A hora que a gente conseguir se organizar, a gente dá atenção para vocês. Quando a gente fala de capacitação, todos os departamentos, se você olhar lá no portal de transparência, tem uma verba destinada para capacitação. Tá? Quando foi feito o plano de ação do Fundo da Infância, a verba de capacitação era assim para Conselho Tutelar o ano passado, tá? Esse ano teve uma alteração. Conselho Tutelar e CMDCA, porque tem que caminhar junto, inevitavelmente. Sim. Né? Para neste ano, quando foi feito o plano de ação, que é para a utilização do ano que vem, foi incluído foi colocado no plano de ação a questão do apadrinhamento. Então, foi colocado também, junto para a utilização do valor da capacitação, as famílias acolhedoras, né? Mas se falando ainda da utilização desse ano, é só Conselho Tutelar e CMDCA. Certo.
Antes nós solicitávamos para a secretaria, né? Inclusive esse ano nós fizemos uma solicitação de uma capacitação, a qual foi negada, Importantíssimo. que hoje nós estaríamos lá nessa capacitação, mas não podemos estar. Por que foi feito para a secretaria e não para o CMDCA? Por causa justamente desse fluxo. Eu não sei, desconheço de como é feito, né? Então, a gente pensou de fazer direto para lá, porque seria o mais rápido por causa da questão tempo, né? As pessoas Esperamos 2 meses e meio de requisição. Exatamente. Foram 2 meses de antecedência que a gente fez e ainda assim a gente, infelizmente, ficou sem a capacitação. O que eu queria falar aqui a respeito da capacitação é que fosse construído um fluxo. Como nós temos que fazer? Vamos fazer a solicitação da capacitação com o orçamento. Encaminha para o CMDCA passa em reunião e delibera. E pronto. Certo. Para quê? Para a gente ter celeridade. Porque não adianta eu ficar 6 meses pedindo uma solicitação e ficar dependendo de quórum de reunião para poder chegar no final a gente não ter a capacitação. E mais que isso, nós estivemos incansavelmente nos setores, porque assim, gente, eu acredito que todos aqui somos comprometidos, sobretudo com a nossa palavra, minimamente com a nossa palavra. Sim, com E certeza. uma coisa que eu dou muito valor é a comunicação. Sim, Porque o combinado ele não é caro. exatamente. Aqui nós não somos servidores uns dos outros, a gente é servidor do povo que está lá fora. Então, se a gente não tiver a comunicação, uma linguagem clara, objetiva, a coisa ela não vai funcionar, é simples assim. E assim, de novo, nascem as dissensões. Porque aí vai ficar muito mais fácil o outro acreditar que eu é que não vou com a cara dele, que eu que estou embargando o trabalho dele, do que propriamente que a gente não está tendo uma boa comunicação. Né? Então, a gente andou isso daí, a Samara fez a parte burocrática que é com ela, né? Todo o mérito a ela, a questão organizacional, de fazer lá os documentos. Fui, inclusive, na secretaria, fomos, inclusive, lá na tesouraria. É quase que juntar as mãos e pedir, pelo amor de Deus, por uma coisa que é um direito, né? E, na verdade, sobretudo, é um dever. Quando a gente fala da capacitação, ela não é só um direito do conselheiro, ela é um dever dele. Se ele não tiver minimamente capacitado, posteriormente ele responde um processo civil, às vezes criminal. Quer dizer, colocando tudo na ponta do lápis, se a gente for analisar realmente a fundo, quase que não vale a pena. Porque A educação permanente, na realidade, é um direito do usuário, né? Exatamente. Só abrir um adendo para mim, só vocês, eu vou sensibilizar vocês da maneira mais simples possível e objetiva. Mongaguá é uma cidade hoje com 66 mil habitantes. Todos os problemas de cidades grandes, Mongaguá tem também. O Conselho Tutelar, eu não estou puxando sardinha para nossa brasa. O Conselho Tutelar, ICREAS, aqui trabalha pra caramba. A demanda que cai aqui, cai lá. Sabe do que eu estou falando. Agora veja bem, é lei, está na lei da cidade, no município, na lei orgânica do município, que o Conselho tem que ter a capacitação continuada. Não só no município, né? Deixa eu terminar. Com todas as ordenações que a gente sabe quais. Beleza. Gente, quando a pessoa vai fazer uma aplicação para uma capacitação, a pessoa se empenha. A pessoa que vai fazê-lo vai ter gastos aleatórios, que tem que se ter, porque senão vai chegar lá com o Mongaguá, os conselheiros de Mongaguá, de bota, com um facão na mão, você está me entendendo? A pessoa se prepara, esperando que o município também seja conivente da situação, dar a condição de conhecimento, porque a gente está aqui no nosso universo, a gente pensa que sabe tudo, não sabe nada, a gente precisa aprender muito. Deixa eu só terminar. Aí eu estou me sensibilizando com elas, porque seria eu também. Espera só um pouquinho. Se eu fosse para lá, eu ia ter gastos. Eu vou falar aqui bem claro, eu ia comprar sapato, eu ia comprar roupa, porque eu sou meio chato para essas questões. E toda aquela ansiedade, aquela gama de querer aprender. Sim. E representar o município. E representar o município. Aí eles falam que um não. Nem resposta teve de fato. Exatamente. Depois que passa um dia, vem chamar a gente para conversar. Isso é uma aberração, isso é um processo. Não é um gasto. Quem pede não somos só nós, é as nossas crianças. É as nossas crianças, porque eles estão perdendo, o município perde, porque aqui não estamos falando de política, estamos falando de conhecimento. Por isso fizemos questão de vir aqui a massa para nós
né, tentarmos expor a nossa indignação. Eu estou indignado, estou revoltado com essa questão. Porque eu sei que tem outros segmentos que estão lá em Brasília, que estão lá com Xixina, né? Tudo bem, eles podem ir, por que não dar a mínima condição para o Conselho Tutelar? Isso é um descaso. E nós vamos fazer a devida representação. Porque não pode ter essas situações acontecerem conosco. Entendeu? Então, assim, eu peço que transcrevam na ata de hoje a nossa indignação. Não por não ter ido, mas pela falta de responsabilidade do CMDCA, dos organismos que são... Por exemplo, vocês viram, nós estamos que nem alma penada. Nós não sabemos em que órgão do município nós estamos lotados. Era um ponto que eu ia trazer, inclusive. Isso é uma vergonha, porque assim, não se trata de um órgão tão importante como o Conselho Tutelar como um Harris qualquer. Ninguém aqui está pedindo status. Ó, são todos estudantes de serviço social, todos são pessoas que são capacitadas, gabaritadas para tal. Então não se pode fazer um descaso. Eu tenho assim, uma moção de repúdio, quero que transcrevam, porque isso é o mínimo que se pode fazer para enaltecer o nome do Conselho Tutelar e até do CMDCA. Com relação, desculpa, Márcio, que você falou que ia falar, mas eu preciso pontuar essa questão do organograma. Isso é muito sério, porque a lei orçamentária vai começar a ser elaborada. Se a gente não está em lugar nenhum, qual verba que vai para o Conselho? Para o pagamento dos funcionários, para custeio de tudo. Então, assim, eu quero pontuar sim, mesmo que não estava em pauta essa questão na reunião, para que o CMDCA se posicione com relação a isso, de saber o que vai ser feito, porque eu já pontuei para outras esferas e não tive resposta. Primeiro, nós estávamos sempre lotados no social. Essa é a nossa secretaria. Ponto. Nosso Olerite sai como social, tudo como social desde o início. Quando teve a reforma, ia se mudar o Conselho Tutelar para gabinete. Porém... Passaram uma borracha lá no organograma. Onde estava escrito conselho, só que esqueceram de anotar em outro lugar. E aí o que acontece? Eles não existem. A gente não tem... Nós não existimos. É real. O que acontece? Nós não estamos no organograma, nem no gabinete e nem na Secretaria de Assistência. O que nós queremos? Saber onde a gente está, para quem a gente tem que requisitar e para quem a gente tem. Exatamente. Até porque eu vou reforçar uma fala da Rosa. Gente, a gente caminha, tenta caminhar com a máxima responsabilidade para não ter que responder amanhã ou depois, porque a gente vai responder ainda coercitivamente em outras esferas, que é o judiciário. Então, no CMDCA, eu acredito, tem esse papel, inclusive, de fazer essa zeladoria pelo que é o Conselho Tutelar, né? Claro, o Conselho tem as decisões autônomas, sim, mas senão não estaria vinculado também ao CMDCA, não é verdade? Então, para a gente, como o Ailton falou, chega a ser um insulto pensar que a gente está trabalhando e, de novo, não é por status, nós estamos aqui há 2 mandatos. 1 mandato e meio, na verdade. A gente é um filho bastardo, a gente já sabe disso. Ele não tem questão. Nunca fiz a menor questão. O meu trabalho é esse. Hoje, inclusive, eu estou de folga. Mas quando eu vi na pauta capacitação para o Conselho, eu falei, eu tenho que estar presente. Sim. Porque está dizendo a respeito de mim. Sim. Quer dizer, nós estivemos aí na casa de 2 meses, como a Samara falou, pleiteando. Não tivemos negativas só verbais, né? Não está escrito em lugar nenhum, nem para a gente fazer uma representação. Exatamente. Né? Pelo embaraço do nosso trabalho, que é o que a lei prevê, isso também é um embaraço. Se eu não busco por meios próprios, se eu não tenho um interesse de crescer como pessoa para conseguir apresentar isso profissionalmente, o que seria do Conselho hoje, se a gente não vai atrás por meios próprios? Então é fácil, muito fácil, uma gama de pessoas, uma parte das pessoas dizerem, o Conselho não faz nada, né? O Conselho não presta para nada. E a outra parte enaltecer, mas se quer saber o que é que de fato faz o Conselho Tutelar. Se quer fomentar a efetivação de uma condição de qualidade. É porque a população não vê
Por isso o conselho não faz nada. Exatamente. Não- Mas tá tudo bem. Olha, quando eu ouço coisas como essas, de que o conselho não faz nada, antigamente eu me ofendia muito mais. Mas hoje eu sei que o mais importante é quem realmente precisa. Eu foco na criança, foco no adolescente, na resolução. E com certeza, quando a pessoa precisar do conselho, ela vai lá e ela vai descobrir o que o conselho faz. É Vai dar isso, diferença. Mesmo que o nosso É trabalho da não tenha a verdade. visibilidade que Também questão deveria, de- né? Peraí, só. O que é mais só gratificante é assim, isso, a família chegar lá e falar o isso. conceito Eu tutelar- achei que o conselho não trabalhava, mas Então, o conceito- eu tô vendo ao contrário. Dentro da estrutura da lei, eu peguei muito, inclusive fui expulsa lá na reunião, quando teve a votação da lei de reorganização da administração pública. Por quê? Um dos questionamentos que eu fiz, porque assim, quando não aparece, parece que não tem recurso. Né? Então, a primeira briga foi essa, depois foi dos funcionários. Então, é assim, eu fiquei falando com o Márcio, que ele fica girando lá, e depois eu percebi, discutindo com o Douglas, que é assim, o conselho tutelar é assim como uma empresa autônoma, que nem a EMOS, uma entidade autônoma. Entendeu? Só que assim, a questão dos cursos, dinheiro, crachá, condução e tudo mais que vocês precisam, vocês podem pedir para o CMDCA, e o CMDCA tem lá, eles criaram, isso é horrível, tem lá o Fundo da Criança e Adolescente, que envolve casalar, vocês, Não, tem nada a tudo ver. errado. Não, você tá falando de verbas distintas. Isso, pois é, eles juntaram tudo Não, tá dessa porque conta. a Casalar não utiliza a Porque verba daí eu tenho que ver também. Não é, eles colocaram o nome de Mas fundo da eu criança e tenho- adolescente, mas não é o fundo nosso. Tá falando que é um seu plano. Eles usaram Uma a questão de ordem, por favor. Márcia, uma questão de ordem, por favor. Então, Márcia, tudo que vocês precisarem, é igual vocês fizessem. Vocês procuram direto para o gabinete, com a reunião, né, de aprovação, e eles têm que dar, fornecer lá no dinheiro. Rosa, deixa eu fazer uma observação diante disso que a Márcia falou. Eu entendo isso também, que a maioria das pessoas imaginam, né? Bom, o conselho é autônomo, porque lá na nomenclatura, né, no descritivo do que é o conselho, ele já diz é um órgão autônomo. Ele é autônomo nas suas decisões, porque são decisões colegiadas e não no seu funcionamento. Então, esse recurso permanente, você pode pedir diretamente, desde que é aprovado aqui. Você não tem que se subordinar à administração pública. Entendeu? Você só pede lá e eles são obrigados a ceder. É isso que aconteceu. Eu acho assim, Talvez seja por isso por ele, o conselho ser esquecido, né? Não, Eu então, acredito não, é que porque eles foram... Mas é essa a impressão isso que a gente dá, né? Mas, A pessoa dá essa a impressão. questão de ordem é assim, olha, eu vejo a situação um pouco mais prática. A gente tem que usar a praticidade. O passado não vai voltar para a gente poder manter todas essas decisões. Então, o que eu proponho, ver assim, a capacitação, junto com o CMDCA, todo o cronograma que será feito, entendeu? Reunimos nós do CMDCA, Isso. entre nossos conselheiros, como sociedade civil, conselheiro tutelar, pedimos uma reunião Isso. à prefeitura, com Cristina, né, junto com o secretário da Casa de Conselhos, para que possamos dialogar e deixar tudo determinado. Então, assim, a capacitação, onde vai ser, o que precisa, Não, agora o que já vai foi, ver. agora já que ver outra. Agora você vê, Próximo. mesmo que você veja a próxima, porque nós estamos numa gestão nova. Sim, Entendeu? Mas essa diz a direta nova, Rosa. Então, O que nós estamos falando? é, a capacitação era hoje. Parece longe. Hoje e ontem. seria hoje e ontem, né? Mas infelizmente nós chegamos, tá? Vamos dizer que nós estamos fazendo o possível para que o CMDCA tenha um melhor encaminhamento com essas ideias e que a gente possa, daqui para frente, a gente já está reformulando todos esses desafios. Porque Deixando assim, pra trás. a verba, ela tá, o plano de ação está muito bem definido. Só que assim, se não tiver esse fluxo de conta, Ela volta, ele volta. Ele vai parado. voltar. E o que adianta todo esforço? Na verdade, nunca foi feito Ô, Rosa, e o que fluxo de adianta? CMDCA. Ô, Rosa, e o que adianta? O tempo, o que adianta? O tempo destinado a fazer o plano de ação, porque não é fácil, né?
O que adianta todo o empenho se não tiver a efetivação? Não, mas acontece Nada. assim, ó. Passou assim, a maio gente pode laranja, deixar ó. o fluxo do Passou conselho maio como laranja, era para a não foi- secretaria? Foi feito Ó, atividade. passou maio laranja, não foi feita nenhuma atividade por parte do CNDCA e tem verba destinada para divulgação, para poder Atividades. fazer esse Samara, eu até Então esse entendo. fluxo tem que ser feito da Eu até destinação entendo, da a gente verba. precisa junto provocar com a as entidades tesouraria. daqui. Eu acho que Entendeu? assim, ó, CNDCA, tesouraria, tem que alinhar esse Tem fluxo que, de como ser feito, exatamente. porque senão vai Não, continuar. a gente vai alinhar isso com a tesouraria. Tudo que for feito pela proporção de capacitação ou qualquer projeto que esteja dentro do De CNDCA, utilização do fundo. vai ter a utilização do fundo pela tesouraria. Ontem eu questionei ainda. Oh, Márcia, desculpa. Ontem eu até questionei a Maísa, que ela estava lá atrás, eu questionei ela, eu falei, fundo, eu quero saber como que utiliza. Como sabe? Porque às vezes eu pergunto para a secretária do meu fundo do CRAS também. O pessoal acha que a gente vai gastar, Sim. não é isso. A gente quer saber onde e Exatamente. como a gente pode utilizar. Utilizar Sim, até o né? limite, o que pode. Eu me comprometo que eu vou saber Por para isso que tem que ter uma orçamentária de tudo. As Isso. entidades têm que como funciona? As entidades têm que se cadastrar, tem que estar tudo bonitinho, tem um conselho plenamente funcionando. Cada entidade faz um plano de ação e o CNDCA, a partir do recurso que existe nesse fundo, atribui o gasto para cada entidade. Desde que ela traz um plano de ação formal. Na tesouraria, vai para o caixa de cada entidade e o conselho vai fiscalizando todas as entidades. Por isso que Não, tem eu uma vou- organização. Esse é o dinheiro do fundo. O dinheiro que vocês precisam, que todos os conselhos precisam, é um dinheiro de atividade, que faz parte de todos os conselhos. Tá, Esse abrandando para mim. Ó, essa capacitação, eu ia falar justamente sobre essas questões que é pertinente. Por exemplo, como se elaborar um plano para gasto, você ter lá eventuais. Captação de recursos, Tá. Deixa eu terminar, Benção. Quer ver? Eu tenho que trazer isso aqui porque vocês precisam saber Sim. as nossas angústias Sim, e os nossos sofrimentos. Ninguém aqui é super-homem, nem super-conselheiro, nem nada. Então, tivemos um caso recente, não vou falar nomes porque não é a exposição da criança, mas legal. Tá lá, uma criança que nós tivemos uma situação de uma denúncia 8h30 da manhã. Porque às vezes nós chegamos aqui no conselho, o conselho já está tocando o telefone. Sim. É assim, tá? Já está tocando o telefone, nós já entra já descabelado para atender o telefone. Nem tem hora que é bem assim. Aí tu vais lá, conselheiro X, Y, vai lá, traz a criança, é uma demanda daquelas mais absurdas que você possa imaginar. Só que assim, eu tenho uma criança que tem 1000 necessidades. Eu não tenho R$1, porque eu acredito que vocês também, durante as nossas situações de dia a dia, família, tem dia que a gente não tem R$1. Não tem. E o cartão que salvaguarda já está quase estourando. Beleza? Temos dívida. Aí tu traz uma criança Compromisso. que é um compromisso do Não, município, compromisso. que é uma situação do município, tu traz lá 8 horas da manhã. A criança precisa de um café, não precisa? Sim. Precisa de uma bolacha, precisa de um bolinho, precisa de uma coisa. Aí que faz os conselheiros? Vamos fazer um boizinho, né? Uma vaquinha, fazer um boizinho para poder. Porque se a gente pegar essa criança e levar lá no abrigo, a gente vai revitimizar essa criança. Tá entendendo? Então o município não disponibiliza, o CNDCA não pensa nessas questões. Eu acho que é hora da gente debruçar sobre a situação e pensar. E outra, o Conselho Tutelar sempre foi tido como inimigo do governo. E não é. Porque o prefeito amigo da criança, ele tem muito que ganhar para a cidade com toda a situação. Inclusive, é um projeto para o prefeito amigo da Então, Que só que ganha assim, 400 mil reais. só que aqui funciona assim, quem é amigo, tudo. Quem não é amigo, nada. Então é hora da gente voltar a tomar a severidade com relação a CMDCA e ser conselheiros de fato. Trazer os caras que vão vir aqui para a sociedade civil Que trabalha, que faça de que fato. querem de fato atuar, não querem ficar lá no dia do Exatamente. prefeito ou da prefeita. Porque eu sou aqui, mano, há 60 anos, eu conheço quase todo mundo. E eu vou deliberar com relação a essas questões. Vou mesmo, porque assim, eu quero o bem das minhas crianças, da minha cidade. Não sou contrário à demanda. Aí não sou solidário, muito solidário. Até estou achando discriminante o que está acontecendo aí na mídia, né? E não deveria ser assim, deveria respeitar as pessoas. Então, assim, o que está faltando no CMDCA é respeito, celeridade, transparência, para que a gente consiga respeito até aqui quando a gente está conversando,
para que a gente consiga elaborar um plano e tirar essa cidade do ostracismo, da ineficiência, para a gente chegar e falar, pô, funciona esse conselho é top. E eu creio que é isso que nós estamos querendo. É isso que nós estamos querendo mesmo. Então, entendeu? Rosa, pode alinhar com o conselho? Pode alinhar. Samara, né? Samara que é Pode responsável. alinhar, isso. Então, vamos deixar o fluxo, em vez de SEMAS, CMDCA, Pode ser. e aí a gente já vai buscar saber do... Não, de sem quem? razão, porque vai a gente Não, é em vez, não, em vez, né? Você não CMDCA. fez toda a requisição da capacitação para SEMAS, então fazer Não sei, CMDCA, para que a gente possa Na trabalhar. época, eu ainda conversei com a Rosa. Falei, Rosa, vou fazer por lá, por causa que a gente entende essa Estava troca lá. que estava saindo, a Rosângela tinha acabado de entrar. A gente sabe que demanda, tem a questão do tempo, de votação e core e tudo mais. Falei, não foi, Rosa? Foi. Falei, vou fazer a solicitação por lá, porque eu creio eu que seria algo mais rápido. Sim. Né? Eu lamento Então, informar, mas agora, aí, atenção, foi o engodo político. Samara, por aqui agora. Então, essa questão do FUNCAD não dá para mexer. Isso é um dinheiro direto do gabinete. E aí eu faço a reunião e a senhora vai. Eu gostaria de sugerir que a senhora já estava 6 anos nessa comissão do CMDCA provisório, mas é bom a gente orientar que é um novo ciclo, né? Então, assim, a Moreira, ela não deveria estar cadastrada, como a clínica particular Oliveira, que também estava cadastrada. Por quê? A Amor e Vida, ela tem um papel social e não direito de infância. Porque, se vocês olharem o ECA, a questão da infância, ela é mais daquilo que o conselho precisa. Então, o conselho tutelar, existe uma série de demandas que eles vão falar para vocês e vocês vão procurar as entidades que se adaptam a essa demanda que o conselho precisa. Porque, senão, vocês vão colocar entidades sociais, de comida, de curso, de oficina, que não é o propósito, porque vocês têm que suprir o que o conselho precisa. Vocês têm que fazer o que eles precisam, porque senão não tem sentido. O conselho de direitos... Mas aí vai... Eu entendo tudo que você está falando, Márcia, mas assim, mas Márcia, de novo, Márcia, exatamente. Já é feito pelas estatísticas. Márcia, de novo eu Eles falo. têm uma demanda Pois que é. é muito reprimida. Márcia. Tem várias coisas de violência. Márcia, que questão de precisa ordem. ter Márcia, questão de vocês ordem. pra analisar os Questão de projetos ordem, da Márcia, é entidade. assim, nós temos que ver o seguinte, que o passado, como eu acabei de O falar, passado morreu. morreu. Isso. Já foram os ossos que Por já isso que eu tô chegaram. Agora falando nós assim, estamos ó, com uma nova demanda, nós estamos num colegiado, onde todos vão poder falar, poder trazer seus projetos, e nós estamos aqui para ajudar. Eu agora estou como vice-interina, o outro que vai me representar como presidente, e nós vamos poder ajudar, né? Um pouquinho antes Exatamente. de você chegar, a gente Já tinha avisado a todos que a gente vai Exatamente. começar a verificar a Documentação, de todos, mediante as tudo novas pra leis. Mas foi um pouquinho antes de E chegar. tudo na transparência, porque tem que ser na transparência, tem que ser tudo na divulgação, entendeu? Tudo na lei, principalmente lei. Não adianta a gente brigar, gritar e não vamos resolver nada. Nós temos que ir diante da lei para a gente poder conseguir as nossas conclusões. Mas assim, eu acho que as demandas que vocês tiverem agora, a gente já coloca na pauta. Já da coloca nossa- tudo em da pauta próxima pra ver. quinta-feira, que é da Para reunião a gente ordinária, poder já tá? ver Isso. propostas. Que é mais emergente para o conselho, coloca aí e vocês vão atrás das Eu coisas. até Tem que- proponho tem também que que no dia que a gente Eles fazer precisam essas fazer roças, lá na Câmara Municipal, a gente já pode já estar. Eu preciso pontuar. Meu Deus, Samara. Uma vez me questionaram o seguinte, o plano de ação ele tem um valor destinado para capacitação. Sim. Aí me perguntaram assim, mas é só para capacitação ou é para custeio da pessoa que vai? Por exemplo, tem capacitações que não são aqui, né? Estão Então, lá fora, por estão exemplo, fora. a capacitação que a gente ia era Campinas. Sim. Aí eu respondi para a pessoa que é para capacitação e custeio, porque eu não tenho que tirar dinheiro do meu bolso para poder Sim, fazer uma sim. capacitação. Porque capacitação. isso ali, pelo município. É o que eu conversei com a Ailton. Quando a gente vai para uma capacitação, a gente não está indo passear, eu estou a trabalho. Isso. Seriam 2 dias, seriam 48 horas à disposição, porque eu não estou indo buscar conhecimento para mim. Lógico que para colocar em prática. Então,
eu quero que isso fique muito bem claro, porque uma coisa é a gente pedir a capacitação, que nem aquela capacitação que a Rosa falou que participou, a verba saiu dos temas. O capacitador, o palestrante, ele veio até o município, ele ficou 2 dias fazendo palestra aqui pra gente, Conselho Tutelar e CFDCA, e os suplentes que foram chamados. Nós tivemos essa convocação, fizemos pros suplentes, pro CFDCA e Conselho Tutelar. Foi muito bacana, mas a gente sabe que não é, muitas vezes, viável. Então a gente aproveita-se de uma capacitação que vai ter em outro município, para o quê? Para participar. Né? Sim. E outra, é muito interessante que até agora ia mexer com a estrutura. Na verdade, mexeu, né? Completamente. Com o nosso rotina. Com a nossa rotina, entendeu? A Samara teve que fazer umas mudanças na escala. Então, tipo assim, ficou uma semana muito puxada. No caso, ontem, hoje, só ficou eu e o Ailton na base. Sim. Então, tipo assim, ficaria, né? Ficaria, na verdade. Que aí a Samara, depois que viu que não ia ter a capacitação, ela foi. Mas deduziu. Não teve retorno. Não teve retorno. Então é isso, eu acho que tem que ficar muito bem claro que e descrito que a questão da utilização dessa verba para as capacitações é para capacitação e custeio, né? Transporte, alimentação, estadias, não mexem no FUCAD. Essas questões são de ordem de trabalho. Então, tudo que você precisar, crachá, condução, alimentação, hospedagem, oficina, tudo que vocês precisarem, eles têm que pedir e a prefeitura é obrigada a fazer. Não, é muito importante essas coisas, Marcia, essas coisas, como ainda, não, o FUNCAD tem que ser utilizado o que está no plano de ação. Isso. Fora do plano de ação não pode ser utilizado nada. Não pode ser utilizado nada. O que acontece? Tudo que era solicitado... O que você solicitar e tiver no plano de ação de vocês para o conselho, não mexe no FUNCAD, mexe em outro dinheiro que é do gabinete, que tem esse dinheiro que é para todos os conselhos. Por exemplo, eu faço parte do social, eu vou agora com a cidade, não sei, do interior, eles vão pagar tudo. Aí, da volta, quando tiver agora, entendeu? Mas aí você participou de uma conferência. Eu sei, mas conferência, é sim. o mesmo dinheiro, conferência tá no mesmo lugar orçamentário. Entendeu? Conferência, sim. Eu entendi. Né? Então, mas é isso. Mas assim, a gente tem que fazer também, não deixar, vamos supor, uma semana para poder, já um mês antes, já ver o que vai ser feito, para estar tudo alinhado, orçamento, tudo, para que a gente já possa estar com os resultados na mão. Uma coisa também que é muito importante, não posso deixar de falar. Calendário, gente, documentado, tudo documentado. Não, quanto a isso a gente não tem problema. Tudo que a gente faz é oficial, justamente por isso que eu estou voltando para a base e solicitando a resposta da negativa da nossa capacitação, porque não foi dado negativa. Né? Então, assim, tudo que a gente tem é documentado, mas quanto a isso pode ficar tranquila. Sim. Para que nós não podemos passar pelo Ministério Público de novo. Para que nós não podemos passar. Não, passar vai passar sempre. Porque sempre vai estar ali. Eu acho que com o CMDCA bem alinhado, bem organizado, a gente não vai ter problema. Nós temos que ter parceria. Eu acho que a parceria do Ministério é até legal conosco. Eu vou reforçar uma fala que eu tive aqui no início. Bom, nós, enquanto Conselho Tutelar, estamos sempre aguardando alguém se ajustar a alguma coisa. E a gente está aqui. A gente está aguardando, porque se fosse realmente para a gente fazer o que está descrito, bom, no vislumbre de um embaraço, que pode ser qualquer coisa, inclusive uma negativa injustificada de uma capacitação, a gente poderia fazer a representação. Mas a gente ainda entende que o melhor é conversar, se ajustar e criar fluxos. Sim. Bom, é o que você falou, não dá para viver de passado. Sim. Mas, enquanto uma equipe nova, né, um colegiado novo, também não dá para simplesmente dizer, não quero ouvir o que vocês têm a dizer. Não, a gente vai ouvir. Não dá para simplesmente ver o daqui para frente sem ajustar as arestas que ficaram, né? Exato. Ainda para serem apontadas. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Esse assunto ele não tem que voltar para a próxima reunião, porque já foi ajustado aqui. Já foi ajustado aqui. Né? É assim, é aquilo que nós queremos fazer. Tudo que for pontuado aqui, nós temos que resolver. Para não ir para outra reunião, outra pauta. A não ser que tiveram algum acontecimento, mas a gente pode estar se alinhando, entendeu? Para que nós podemos continuar, né? Deixa eu te dar um adendo. O Ministério Público serve para alertar, ele não quer punir.
Ele não quer punir, ele vai também chegar a demanda lá, não vai vir conversar conosco. E aqui tem pessoas intelectuais. Ele era, na área dele, um bambambam. Nós na nossa. Sim. Cada macaco no seu galho, diz a minha mãe baiana. Então, assim, ninguém aqui é bobinho. Nós sabemos que podemos responder por 5 anos quaisquer situações inconvenientes. Mas nós aqui estamos ao pé da lei. E a lei também, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Se ele vir para cima, tem a corregedoria lá em cima que a gente vai atrás, lá e tira o... Olha, não vou falar aqui porque eu sei que às vezes minha fala é meio contundente. Mas ele também é transitório. Ele também responde e vai embora para São Paulo, para qualquer lugar, e nós ficamos aqui no município. Porque ele, se às 5 horas da tarde, com todo respeito, vai embora. E nós vamos para qualquer lugar e vamos ter que voltar amanhã para cá para sentar em cima do problema, não, mas debruçar. Eu falo assim, eu como sociedade civil... E você não está sozinho. Eu como sociedade Gente, eu vou civil... pedir licença, que eu vou ter que ir para a base, que eu estou de plantão hoje e você viu uma ocorrência. Tá bom. Licença. Obrigada, Obrigado, Melida. Seja obrigado. bem-vinda. Eu vou falar assim, eu como sociedade civil já venho a conselhos de CMDCA desde que começou lá embaixo. Desde que começou. Sempre de trocas, e eu como assistente, como sociedade civil, como vocês estão. Uma ideia aqui, outra ideia, teve um conhecimento e a gente vai estudando além desse processo. Então, eu falava muito no práticas, né? A gente não sai da nossa casa para chegar aqui, para ficar escutando, ir embora e não saber de nada. Eu sempre eu gostei sempre de poder estar estudando para que a gente possa dar informações às outras pessoas. Então, assim, o que aconteceu hoje? Dessas faltas, a gente tem que cumprir essas faltas. Sim. Para não ficar para outro mês, a gente precisa dar respostas, né? Para que a gente possa ser, sem delas positivas, negativas, mas a gente tem que ter respostas. E eu sempre bati nessa tecla para a gente trabalhar desse jeito. Mas assim, vinha mais papel do que a prática. Eu gosto mais da prática do que o papel. Entendeu? Porque a gente possa poder ver o que está acontecendo. A mesma coisa que eu falo para a Oscar. Tá com a numeração, vamos ver, vamos correr para poder estar. Mas para não pedir... Com relação a essa reunião que você falou de marcar com a prefeita, isso, eu acharia... representante da Casa dos Conselhos, CMDCA e Conselho Tutelar, eu acho muito importante. Seria importante todos os conselhos, mas falando hoje com CMDCA, eu acho de extrema importância o quanto antes. Sim. Porque, assim, são prioridades. A gente né? já pede A gente sabe que todo secretário. departamento tem as suas prioridades. Se a gente não marcar, vai correndo com a barriga, passa 1 mês, 2, 3, daqui a pouco... Sim, eu até peço assim também pela Casa dos Conselhos Secretários, para estar sempre a par também, porque se tiver alguma normativa, para eles também estar por dentro do que está acontecendo, tá? Isso é importante também. Rosa, só permitindo uma informação. Durante 6 anos, aí eu fiquei girando, né? Porque atingiram a minha dignidade e eu realmente saí fora do lar. Agora eu voltei, eu tenho tratamento, tenho terapia e tal, então eu estou um pouco melhor. Ou seja, esse mês a gente está combinando com a senhora de fazer a reunião com a prefeita, o comunicado para Amor e Vida que ela está irregular no CMDCA e o processo de assessoramento. Se a senhora não conseguir fazer isso, eu não estou mais girando. 6 anos eu não fiquei girando, porque o judiciário não entende se a gente não protocola. Márcia, é uma coisa que eu E agora é assim, eu falo com a senhora, comunicando aí, que vocês vão ter que fazer isso. Se não fizer, o outro Márcia, mês nós temos aqui é um ação mês. judicial de... A senhora já está Veja bem, então vai ser um pouco mais grave. Veja bem, eu escute... Vou falar uma coisa para você, Márcia. Eu sou o tipo da pessoa, Márcia. Eu vou falar como sociedade civil e não como vice-interina. Eu sou do tipo da pessoa que eu gosto muito da minha praticidade de argumentar todas as palavras que eu falo dentro. Se eu vou falar que eu vou fazer acontecer. Eu nunca deixei, desses anos que todos me conhecem aqui, uma palavra minha sair fora. Eu não preciso me mostrar. Se eu não puder, eu vou chamar meus colegiados para poder ajudar. Porque a gente tem isso, entendeu? Então, assim, aqui não pode existir, eu como até vice-interina, falo para o meu colegiado, que não vai ter briga, não vai ter falação, agressão com os nossos colegiados, porque nós estamos todos no mesmo barco e precisamos sim se organizar.
não é gritando, não é falando, não é ameaçando. A gente aqui é um conselho, por isso está a palavra conselho, entendeu? Enquanto eu estiver ainda nessa gestão, Mas, Márcia, eu não posso deixar de... enquanto eu estiver nessa gestão, a gente precisa ter a educação. Então, mas olha só, a gente não pode viver de passado, né? Ouvi outro dia, a gente tem que olhar o copo meio cheio, não meio vazio. O ponto é que, se a gente for falar desses personagens, né, que infelizmente não deixaram essa máquina funcionar, ainda há personagens que estão desde o início. Então seria deviando da nossa parte vir contra a Rosa, né? Falando isso. Porque de todos que estamos aqui, eu acho que é a mais antiga. Que sempre esteve com as mangas arregaçadas para tentar fazer alguma coisa, mas ela não pode fazer sozinha. Simples assim. Porque é um colegiado. Que é um colegiado. O que a gente precisa fazer, na verdade, agora é assim, ó, acreditar que o Paulo, que a Alice... Eu não sei nem o que vocês estão falando. Não. Eu, por enquanto, estou só ouvindo. Não, mas tudo isso para dizer que há pessoas, infelizmente, que se comprometeram não com uns com os outros aqui dentro, mas com a população, que não é caro. Mas essas pessoas, elas ficaram para trás e ponto. Se elas quiserem uma segunda chance, agora elas vão ter que mostrar mais do que nunca, né? Porque é para isso que está sendo feito o chamamento. Ou elas, né, ou elas vão se alistar novamente, ou elas vão dar lugar a quem quer trabalhar. Verdade. O que a gente sabe é que tem muito trabalho para fazer, é um trabalho voluntário. Aqui ninguém é empregado de ninguém, já está tentando fazer a roda girar. Então não adianta, a gente vai passar uma vida inteira falando que deveria ter sido, não vai ser. Definitivamente. Se não se unir também, é que não sai mesmo. Aí que não sai mesmo. Porque a gente na cidade tem muitas demandas. Não tem uma mais só. que a gente possa supor. Bastante. Tem bastante. muitas demandas, em CREAS, CRAS, em conselho tutelar, Se não tiver a atividade, cansa, ô Alice. Cansa para vocês, cansa para nós, cansa e quem sai prejudicado? Olha que maravilha, ó. São os representantes da Câmara, né? Dois. Sim. Ó, nunca tivemos ninguém aqui da Câmara. Já é um avanço. Ó, eu sou Então, eu gostaria Aí, eu já podia conversar com ele para questão de assessoria jurídica do Então, é isso que eu ia falar para... E já poderia, assim, um convite a ele, do CMDCA, tá? Para que ele possa estar também numa reunião conosco, dentro até da própria... Mas se não vem a montanha, nós vamos até a montanha. Sim. Porque assim, pelo que eu entendi, porque pelo que eu entendi, há denúncias, né? Há comunicações de algumas OSCs que estão em funcionamento irregular. Só que assim, com respeito, todo o respeito que os senhores merecem, né? Eu acredito que estão aqui justamente para se inteirar. E eu acredito de verdade que a partir dessa data sabem que há um esforço de colocar a coisa em ordem, mas que a coisa precisa de um respaldo. Não adianta só ter a ideia em mente de fiscalizar o CMDCA como se fosse ele o embargador ou que está com os olhos tapados diante do que está acontecendo lá fora de irregular, não é? Sendo que ainda falta muito para ser feito aqui, inclusive com a ajuda do Legislativo. Né? Então, e o que ficou definido hoje, Alice? Da reunião. A reunião com a prefeita, Conselho DCA, Conselho Tutelar e representante da Casa dos Conselhos. O que mais? O fluxo agora, você já sabe que em vez de ser para a secretaria, para o Conselho DCA... Não, mas como eu quero entender como vai ser esse fluxo. Eu faço a solicitação para o CMDCA, vai ser passado em reunião, vai ser mandado para a tesouraria e esse vai ser o fluxo. Esse é o fluxo. Esse é o fluxo. Porque não, mas a gente está falando... Não, esquece, o que está no plano de ação. É o que está no plano de ação. As outras demandas porque seria melhor metragem de poder ajudar. De outras situações, eu tô falando e daqui pro gabinete. Não tem nada a ver com o gabinete. Não tem nada a ver com o gabinete. Outro ponto. Referência do Conselho Tutelar é CMDCA, sempre será, em qualquer parte do Brasil. Eu não sei quem foi a inteligente que jogou... Fraude social. Não foi inteligente, foi... Não sei quem foi, tá? Então assim, era determinado. Ó, ponto, nós estamos aqui, cabeças pensando. Não vamos sair daqui e perder o dia da manhã aqui sem um protocolo. Já foi. CMDCA, referência do Conselho Tutelar. CMDCA, doela quem doela. Ponto. Agora, quem vai buscar, brigar,
falar, conversar, dialogar, confabular, vaticinar, é o CMDCA com a prefeita, com... Para saber onde vocês estão. Exatamente. Essa loja... Para quem vocês reportam. Você Isso, entendeu? Essas pessoas que não vieram da administração pública, a maioria já foi substituída. Então, Sim, mas a gente já está pedindo, já estamos pedindo, já estamos a resposta. Já fizemos tudo isso, Márcia. Eu gostaria de Já perguntar deixamos se tudo em mês que orientação. vem já está tudo ok. Sim, a minha lista Lembrando que já. essa foi a falando, gente tá? já Esses eram a parte Tanto é que a gente deles, está são olhando isso, também as informação, hóspedes mas para estar das chegando. pessoas também. É indicação da Não, gestão, então, né? porque, assim, caso eles não encaminhem, vocês deram quantos dias? 5 dias? Quantos dias, William, para Pra nomear gestão 5 dias? nomear? Nós fizemos a solicitação, as secretarias estão se adequando e fazendo suas indicações. Não tem um prazo Mas não definido? colocaram tempo. Não tem prazo definido. Não tem Não, prazo então, por definido. favor, só pode retificar para 10 dias, acho que é o tempo suficiente para eles responderem, senão vão responder. Né? Mas Porque nós estamos lidando de. É Na claro, verdade, Mas- eu infelizmente vou ter que concordar com essa de novo. A gente está falando de emergências. nós estamos Sim, falando, eu entendo. Nós entendemos, mas precisamos para essas Nossa, a emergências, pauta é muito precisamos também das importante. hóspedes. Enquanto não Por sai isso lá, que faz... Como é que nós vamos trazer o poder funcionamento da público se não tem as sociedade hóspedes? Você tem que colocar. Entendeu? A administração pública, Temos que colocar tudo porque a junto. administração pública tem a maior parte dos recursos, que às vezes o conselho tutelar precisa de alguma coisa, que está Mas a Ó, de verdade. mas- Obrigada pela É. referência. Mas no momento agora a gente não está nem falando mais só de questão de verba, nada disso. Você fala realmente De organização. Isso, por isso um prazo seria importante. Né? Marcelo, nós estamos chegando, a casa está bagunçada. Nós temos que arrumar a casa. Primeiro não tem ameaça. Então, dois, não é três, nada, quatro, tem que pôr as Vai pessoas. tirar poeira, vai pegar Isso, poeira. porque a pessoa da saúde estando aqui, ou Né? do esporte, ou da Isso assistência vai chegar, social, mas... né? Você tá muito ligado. Vai chegar? Alice, tem mais alguma situação? Não, obrigada, tá? A gente vai falando, comunicando sobre a comissão, tá bom? Eu só falo com você, moça. Mas também. Bom, gente, é assim, eu agradeço a todos, tá, por estarem aqui na mais uma reunião da CMDCA. Hoje é dia 7, né? Hoje é dia 7 e obrigado pelas pontuações, tá? Queremos também as propostas do colegiado, né? Agradeço ao doutor Oswaldo também, tá? Nós vamos ver com carinho, né? Espero que assim que tiver terminado, a gente já vai fazer tudo certinho, tá? E a gente vai pontuando todas essas ações. A gente tem um grupo, né? E eu não sei se vocês estão no grupo, tá, Alice? Estão no grupo? Isso. Então a gente já vai falando lá, já vai vendo. Vamos marcando a reunião, as datas direitinho para a secretaria. A gente vai conversar com o William depois para falar sobre a reunião da Cristina. Tudo certinho. Obrigada e uma boa tarde, um bom dia a todos. Extraordinária assim, mas. Não, então. Não, mas a próxima já tem